Em momentos de desespero total, qual seria a morte mais simples que se poderia imaginar? O quarto príncipe do Império do Sol Nascente, Albert, senta-se em seu trono, observando com indiferença seu prisioneiro sofrendo. Um servo, coberto por uma capa com capuz, aproxima-se em silêncio, aguardando novas instruções. No entanto, o príncipe apenas ordena que ele repita o que já havia sido relatado. O servo então declara: seguindo as ordens do príncipe, o rebelde leão dourado foi domesticado e transformado em um cão obediente. Ryan, o líder rebelde, está sentado no chão, preso por correntes, enquanto sua boca permanece selada pela derrota. Albert é na verdade um príncipe viajante do tempo que se tornou vilão. Agora, ele está preso em um jogo e habita o corpo de um nobre arrogante. Alguém que se delicia em atormentar o protagonista e que neste momento busca dominá-lo completamente. Diante de Albert, ajoelha-se o mais sedutor de todos os possíveis cativos. Albert declara que está cansado do jogo e ordena que o prisioneiro seja libertado e deixado em paz. No entanto, o servo, de maneira respeitosa, lembra Sua Alteza de que o contrato mágico, uma vez forjado, não pode ser desfeito. Os termos do acordo o prendem para sempre como mestre da besta. Talvez este fosse realmente o seu destino: tornar-se um vilão que atormenta o herói e, inevitavelmente, morre em suas mãos. Albert questiona a utilidade de seu servo, pois este parece pouco disposto a buscar uma solução para a situação. Diante disso, o servo promete ponderar o assunto e retornar com uma ideia brilhante. Com passos deliberados, Albert se aproxima de Ryan e remove suas correntes. Ele ergue a mão diante do rebelde e, com uma voz firme, pergunta se ele se lembra de quem é. Ryan, em um tom contido, responde: "Você é meu mestre." Antes de sua chegada a este mundo, Albert era apenas um homem comum, ganhando a vida ilustrando quadrinhos e gastando seus ganhos em memorabilia de seu herói favorito. Contudo, agora, uma batalha interna se desenrola dentro dele. De um lado, as trevas o incentivam a continuar atormentando Ryan. Do outro, a luz implora por misericórdia. Entre o vilão e o homem que um dia foi, Albert precisa decidir qual caminho seguirá enquanto observa os olhos de Ryan. Enquanto Albert está deitado em seus aposentos, Ryan surge diante dele de forma inesperada. Surpreso, Albert reflete que animais de estimação raramente têm paciência. Quando deixados sozinhos, acabam correndo de volta para seus mestres. Ryan, com um gesto hesitante, acaricia as mãos de Albert e o chama de mestre. Intrigado, Albert se pergunta até onde a obediência pode levar alguém. Contudo, ele percebe que manter as coisas assim é apenas um alívio temporário, até que o mago encontre uma maneira de desfazer o contrato que os une. Com a intenção de espiar o que aconteceu entre eles, Albert decide tratar Ryan com o máximo cuidado, na esperança de conquistar seu perdão. Ele anuncia que, no dia seguinte, irá solicitar uma cama adicional para seus aposentos. Ryan, no entanto, rejeita a ideia, insistindo que o gesto é desnecessário. Ele pergunta se Albert preferiria compartilhar sua cama, garantindo que não teria objeções. Apesar disso, Ryan se apega firmemente ao príncipe, tremendo com uma devoção que beira o desespero. Albert, por sua vez, reconhece que os pensamentos de Ryan foram distorcidos e que suas ações, embora submissas, carecem de sinceridade. Ele decide então não colocar esperança em uma lealdade que percebe como falsa e fruto de manipulação. Ryan diz que só deseja ficar perto de Albert, perguntando se tem permissão para fazê-lo. Com essas palavras, é como se uma flecha invisível de amor atingisse diretamente o coração do príncipe. Passar tempo com Ryan deixa Albert lutando para manter o controle. Este era seu personagem favorito, alguém que ele admirava profundamente, e ele se esforça para permanecer fiel aos seus princípios. Em hipótese alguma, ele deveria ceder a desejos básicos. Naquela noite, enquanto Albert começa a adormecer, Ryan o envolve com força em seus braços por trás. A proximidade é tão palpável que nenhuma tela poderia reproduzir a sensação. Albert, intrigado, pergunta a Ryan se ele sente frio depois da chuva. Com um sorriso suave, Ryan responde que, ao lado de Albert, ele está sempre aquecido. Albert descarta as palavras como um comentário absurdo, observando que há cobertores suficientes para ambos. Ainda assim, incentiva Ryan a se aproximar mais. À medida que seus corpos ficam mais próximos, os sentimentos tornam-se ainda mais vívidos. Albert murmura que Ryan é incrivelmente quente e percebe que ele não parece mais um personagem intocável. Ele sabe que o futuro é cheio de incertezas, mas, por enquanto, se permite um momento de alívio e quietude. Naquela noite, enquanto Ryan acorda nos braços de Albert, ele sente como se uma parte de seu verdadeiro tivesse retornado.
Seus olhos pousam no príncipe, que murmura seu nome durante o sono. No entanto, as memórias da crueldade de Albert invadem sua mente, despertando uma tempestade de emoções. Consumido pelo ódio, Ryan começa a apertar suas mãos em volta do pescoço de Albert. Uma energia de resistência emana de suas próprias mãos, mas o contrato mágico protege Albert, que continua dormindo profundamente, intocado pelo ataque. A força do contrato empurra Ryan para trás, forçando-o a reconhecer a extensão do poder que o prende. Ele percebe que por enquanto não pode matar Albert. Em meio à frustração, Ryan se lembra de sua própria derrota e encontra uma oportunidade intrigante para agir no futuro. Durante a rebelião, quando as forças reais perseguiram os fragmentos do exército rebelde destruído, Ryan foi forçado a ordenar uma retirada. Apesar dos apelos de seus leais camaradas, que desejavam lutar ao seu lado, ele sabia que resistir seria inútil. O general dos rebeldes foi capturado, mas seus soldados juraram que voltariam para resgatá-lo. A batalha no Rio Negro havia sido perdida, mas a guerra estava longe de acabar. Determinado a não piorar a situação, Ryan decide esperar o momento certo. Ele não pode arriscar agir precipitadamente, não agora, quando está tão perto do castelo e de sua vingança. Agora, com o coração da base inimiga exposto, Ryan decide usar cada noite insone para enviar mensagens em segredo. Enquanto isso, ele silenciosamente agradece a Albert por involuntariamente lhe oferecer essa oportunidade. Até reunir informações suficientes, Albert dorme profundamente, sem suspeitar de nada. Refletindo, Ryan conclui que seria imprudente matar o príncipe enquanto ele dorme. Quando os rebeldes atacarem e a guerra acabar, ele pretende retribuir a Albert em dobro por tudo o que aconteceu. De repente, no meio da noite, Albert abraça Ryan de forma inesperada, derrubando-o no chão. Perdendo o controle, Ryan o empurra com força, mas Albert permanece alegremente adormecido. Embora o odeie com todas as fibras de seu ser, Ryan se contém, mordendo o tempo, aguardando o momento certo. Pela manhã, Albert acorda com dores pelo corpo, confuso sobre o que aconteceu. Ele começa a gritar, mas Ryan pergunta, calmamente, por que ele está deitado no chão. O príncipe, verificando que ainda está vestido, responde nervosamente que deve ter caído da cama enquanto dormia, e em seu sono, acabou assustando-se e abraçando Ryan. Observando a situação, Albert comenta o quão sortudo é por seu servo permanecer leal. Caso contrário, ele poderia ter temido cometer algo terrível enquanto estava inconsciente. Com um tom controlado, Ryan pergunta se Albert sente alguma dor persistente e se oferece para ajudá-lo a se acalmar. De repente, as empregadas entram no quarto e perguntam se Sua Alteza deseja que o espaço seja limpo. Ao encontrarem Albert e Ryan juntos, trocando olhares desconfiados, elas perguntam nervosamente como Ryan foi parar ali e se o príncipe está ileso. Albert, percebendo o pânico das empregadas, as tranquiliza e ordena que aguardem até que a janela seja reparada. Além disso, instrui que uma cama de solteiro seja trazida para o quarto. Ele declara que Ryan agora dormirá ali, justificando que separar as camas é absolutamente essencial. Mais tarde, no jardim, as empregadas começam a fofocar sobre o ocorrido. Elas sussurram que foi o próprio príncipe quem insistiu em dormir com Ryan, alimentando rumores e intrigas. O terceiro príncipe, Gense, ouve a tagarelice e comenta, intrigado, sobre o fato de Albert ter solicitado apenas uma cama de solteiro. Gense se pergunta em voz alta se seu irmão está tentando se conter ou se está tramando algo. Sua curiosidade começa a crescer, e ele considera ir pessoalmente verificar o que está acontecendo. Enquanto isso, Albert segue para suas aulas, com Ryan o acompanhando de perto e tentando abraçá-lo a todo momento. O príncipe o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, embora admita estar se sentindo um pouco estranho. De repente, Gense aparece diante deles, brincando que, como um nobre de sangue real, Albert deveria abraçar mais a sua educação. Albert, surpreendido, não esperava encontrar outro personagem no jogo com cabelos violeta. Apesar do sorriso satisfeito e constante de Gense, ele é, na verdade, um dos personagens mais cruéis da rebelião contra o Império. Furioso, Albert exige saber como Gense foi parar ali. Gense se aproxima com um olhar avaliador e pergunta, de forma provocativa, se Ryan é o novo animal de estimação de Albert. Ele comenta sobre como Ryan é incrivelmente bonito e destaca que não é de admirar que ele nunca saia do lado de Albert. As suspeitas de Albert começam a crescer. Ele passa a acreditar que Ryan pode ser o verdadeiro alvo de Gense. Este, sem hesitar, admite estar encantado pelo rapaz
E ainda tem a ousadia de perguntar se Albert consideraria entregá-lo, caso um dia se cansasse dele. Sem pensar duas vezes, Albert empurra Gance para longe e ordena que ele não toque em Ryan. Com um sorriso provocador, Gance devolve. Desde quando meu irmão se tornou tão leal às suas emoções? Interessante. Agora até recorre a explosões físicas por causa delas. Albert começa a se preocupar que tenha interrompido o comportamento roteirizado de Gance. Ele sabe que Gance é um personagem perceptivo, e é crucial evitar que ele descubra algo que não deveria. Para despistá-lo, Albert decide agir mais como o vilão que deveria ser. Ele ordena que Gance vá embora e encontre outra ocupação, declarando com firmeza que Ryan pertence a ele, ligado por um contrato mágico. Albert ainda o alerta para abandonar qualquer intenção que pudesse estar nutrindo. Antes que Gance possa reagir, Ryan interrompe, confirmando submissamente que é apenas um animal de estimação pertencente a Albert. Apesar de sua relutância, Ryan finge aceitar esse papel, pensando silenciosamente que vê Albert como algo muito mais complicado, mas sabe que não deve mostrar resistência na frente de Gance. Percebendo uma oportunidade, Albert finge fraqueza e pede que Ryan o carregue para seu quarto, alegando estar se sentindo mal. Ryan, obedientemente, ergue seu mestre nos braços, atendendo ao pedido sem hesitação. Pede desculpas a Gance e afirma que precisa se retirar. Gance observa a cena com um sorriso sutil, achando interessante o senso distorcido de possessividade de Albert. No entanto, ele mantém suas intenções veladas, consciente de que as negociações para a libertação dos líderes rebeldes já estão em andamento na fronteira. Quando o acordo for alcançado, Gance se pergunta com cinismo o que Albert fará com seu precioso brinquedo. Albert observa a coleira em volta do pescoço de Ryan e reflete sobre como ela se assemelha a um símbolo de escravidão, um pensamento que o incomoda profundamente. Movido por isso, ele se oferece para removê-la, mas Ryan recusa, afirmando que a coleira simboliza sua pertença a Albert e perguntando, com um tom sombrio, se seu mestre já não o quer mais. Preso pelo contrato mágico, Ryan não está disposto a tirar a coleira, mesmo que Albert acredite que ele mereça algo melhor. Ultimamente, Albert tem sentido seu coração disparar com mais frequência e sabe que precisa controlar melhor seus sentimentos. Ao entrar no castelo, Albert ordena às empregadas que preparem roupas novas para Ryan imediatamente, algo confortável e que cubra o pescoço. As empregadas concordam prontamente, prometendo atender ao pedido. Enquanto isso, Albert se perde em pensamentos, imaginando como um personagem como Ryan, sem falhas aparentes, ficaria deslumbrante em qualquer traje. Ele se lembra de como, certa vez, sonhou em jogar uma expansão do jogo onde pudesse vestir Ryan como quisesse, mas percebe que agora deseja muito mais do que apenas isso. Finalmente o momento chegou. Apesar disso, Albert sente que algo ainda está faltando. Quando Ryan experimenta as roupas, ele pergunta timidamente se seu mestre as aprova. Albert responde com sinceridade que ele está espetacular. Por um instante fugaz, Albert percebe um ar frio passar por Ryan. Ele se pergunta se essa é a sensação que deveria estar experimentando e conclui que a melhor escolha para Ryan seria uma armadura. Nela, ele poderia ser seu verdadeiro eu, livre e vivo, não uma boneca algemada por uma coleira. Albert se inclina e sussurra para Ryan, pedindo paciência. Ele promete que em breve o libertará. Nesse momento, uma empregada entra, informando a Alteza que o velho mago chegou e está à espera. Pedindo desculpas a Ryan, Albert deixa o quarto, instruindo-o a continuar experimentando as roupas. Antes de sair, ele comenta que qualquer camisa fica deslumbrante nele e ordena que todas sejam embaladas. O que Albert não sabe é que Ryan já descobriu como quebrar o contrato mágico. No jogo, apenas um amante que compartilhou seu sangue e cabelo com Ryan pode libertá-lo da coleira mágica. A questão que permanece é, onde encontrar esse amante? Albert, como o vilão número 1, seria a última pessoa a se encaixar nesse papel. Mas, se Ryan não se importar, ele poderia se contentar com isso, embora esperar que Albert se apaixone pareça inútil. Albert pergunta ao velho mago se existe outra maneira de quebrar o contrato. O mago, após vasculhar todos os textos antigos disponíveis, declara solenemente que não há alternativas. Insatisfeito, Albert insiste para que ele continue pesquisando, afirmando que esse método é inaceitável. O mago se curva em respeito e promete que continuará procurando, pedindo à sua Alteza que não se preocupe. De repente, Ryan entra na sala, chamando por seu mestre. Uma empregada tenta impedi-lo,
lembrando-o de que Sua Alteza está ocupado, mas ele ignora as abordagens e segue em frente. Ryan se aproxima de Albert e pergunta por que ele está chorando, preocupado se alguém o machucou. Declarando que ninguém deve ferir seu mestre, Ryan ameaça a vida do mago. Albert intervém rapidamente, explicando que tudo não passa de um mal-entendido. Ele justifica que apenas se queimou acidentalmente com água quente e assegura que o mago não fez nada de errado. Para evitar mais problemas, Albert insiste para que o mago se retire imediatamente. Albert lembra Ryan que é inaceitável assustar os outros. Ryan concorda, afirmando que obedecerá se esse for o desejo de seu mestre. Enquanto o mago caminha pelo corredor, reflete sobre a absurdidade de toda a situação. Há poucos dias, Ryan era o líder do exército rebelde, jurado a aniquilar toda a família real. Ainda assim, seu olhar frio e resoluto continua a causar arrepios, mesmo agora, em cativeiro. O mago se lembra de como Ryan sacrificou a si mesmo para proteger sua causa, um gesto que até os mais poderosos aristocratas da capital secretamente admiravam. Para ele, Ryan, nobre como um leão, nunca abaixou a cabeça mesmo sob as piores circunstâncias, e quase conseguiu matar Sua Alteza. Agora, no entanto, sob a influência de Albert, Ryan parece outra pessoa, quebrado, mas ainda digno. O mago questiona por que Albert parece se arrepender de tudo, como se isso não fosse parte de um grande plano desde o início. Será que Ryan foi destinado a ser entregue aos inimigos nesse estado deplorável? A ideia lhe parece terrivelmente cruel. Convencido de que não pode deixar as coisas como estão, o mago decide que fará o possível para encontrar uma maneira de quebrar o contrato mágico. Ryan já sofreu bastante. O mínimo que o mago pode fazer é garantir que ele tenha uma chance de viver com mais dignidade e conforto. Ryan pergunta se Albert ainda está com dor. Albert insiste que está tudo bem, mas Ryan o acusa de mentir, apontando a vermelhidão de sua pele. Com seriedade, Ryan pergunta se lambê-lo ajudaria a aliviar a dor. Albert, mortificado, sente como se pudesse morrer de constrangimento. Isso é demais para ele suportar. E ele rapidamente resolve sair do quarto. Albert, tentando mudar o clima, pergunta se Ryan gostaria de acompanhá-lo em um passeio, explicando que o quarto está começando a parecer sufocante. Ryan responde que seguirá Albert para qualquer lugar que ele for. Do lado de fora, Albert monta em um cavalo. Enquanto cavalgam, Ryan pergunta se ele está se sentindo melhor. Albert admite que sim, muito melhor. Então o príncipe pergunta se Ryan gostaria de andar a cavalo também, considerando que como comandante no passado ele provavelmente gostava muito desses animais. Ryan recusa, dizendo que prefere ficar ao lado dele. O príncipe se vê cativado por sua resposta e começa a se perguntar como foi capaz de machucá-lo antes. Albert reflete que, embora quebrar o contrato não esteja nos planos imediatos, talvez ele devesse tratar Ryan melhor. Quem sabe, no futuro, Ryan possa até salvar sua vida. Albert, interessado, pergunta o que Ryan gosta. Com um sorriso suave, Ryan responde que gosta de muitas coisas. Albert insiste. Um exemplo? Ryan então responde que gosta de seu mestre. A resposta perturba Albert e fica um pouco desconcertado. Percebendo isso, Ryan pergunta se algo está errado ou se Albert está cansado novamente. Albert garante que está tudo bem, mas pede desculpas. De repente, um som estranho chama sua atenção. Ryan o alcança, dizendo que Albert fugiu rápido demais e perguntando o que está acontecendo. Albert responde que não é nada e sugere que eles sigam para outro lugar. Logo depois encontram o príncipe ancião Romeu beijando o tritão Naruz entre os arbustos. O príncipe observa o quão bem Ryan foi treinado. Quase não há vestígios do ex-espírito rebelde. Ele diz a Ryan que os animais de estimação devem ser capazes de satisfazer as necessidades de seus mestres. Caso contrário, cães desobedientes são facilmente descartados. O príncipe sugere que, se Ryan não entender, ele deveria pedir conselhos a Naruz, já que ele parece fazer tudo corretamente. No entanto, Albert empurra Ryan para longe, dizendo-lhe para não falar tal bobagem. O príncipe levanta Naruz em seus braços, dizendo que foi um prazer conhecê-lo, mas que eles têm negócios inacabados a atender. Albert então ordena que Ryan saia também. Por fim, a segunda cama é entregue. Albert deita-se, comentando sobre o quão macia é, e convida Ryan para se juntar a ele, prometendo substituí-lo caso se sinta desconfortável. Ryan relembra as palavras do príncipe Romeu, e sem pensar se encontra deitado diretamente sobre Albert. Albert implora para que ele pare, mas Ryan pergunta se fez algo errado, apontando que o príncipe Romeu se comportou da mesma forma. Ryan começa a abraçar o príncipe com força,
e Albert ordena que ele pare imediatamente, lembrando-o de que tudo isso é por causa do contrato mágico, e ele deve se controlar. Ryan protesta, insistindo que realmente gosta de seu mestre. Mas então, até que ponto disso é atuação de Ryan, e até onde é genuíno?